O álbum de casamento está aberto na mesa de café da tia Maxine, um monumento brilhante à traição. Fico paralisada, os dedos formigando, olhando para meu irmão Nolan sorrindo ao lado da esposa, o mesmo irmão cujo casamento eu deveria ir amanhã. Elise, querida, achei que você sabia. A voz da tia Maxine treme atrás de mim, carregada de algo pior que pena, culpa. O porta-retrato de cristal cuidadosamente embrulhado escorrega das minhas mãos. O vidro quebrado estilhaça pelo chão da sala, ecoando como se fosse o que sinto por dentro. Pedaços espalham-se pelo piso de madeira, refletindo a luz do sol da tarde que entra pelas janelas. Isso não é possível. Minha voz soa estranha, distante. Tenho o convite bem aqui. Procuro na bolsa e tiro o envelope grosso, creme, com meu nome escrito em caligrafia elegante. Olha, 15 de junho. Amanhã. A tia Maxine pega o convite com mãos trêmulas, os óculos apoiados na ponta do nariz. Oh, Elise. Sua voz se quebra. O casamento foi no fim de semana passado. Eles te mandaram a data errada. De propósito. A sala parece girar. Eu tinha pedido folga do meu cargo executivo de marketing para me preparar. Passei semanas procurando o presente perfeito, o vestido certo, ensaiando o que ia dizer para familiares que mal me notam. Como eles podem ser tão cruéis? Penso. Sua mãe. A tia Maxine hesita, depois endireita os ombros. Decidiram que seria mais fácil se você não estivesse lá. Lembro do momento em que recebi aquele envelope na minha caixa de correio. O sol refletindo o relevo dourado enquanto meus dedos passavam sobre meu nome. O coração batendo rápido, cheio de esperança. Talvez aquele convite significasse cura. Talvez eles finalmente quisessem que eu estivesse lá. Lembro do jantar em família 2 meses atrás, quando Nolan anunciou o noivado. O jeito como seus olhos percorreram a sala, conectando-se com todos, menos comigo. Mesmo assim, sorri, dei os parabéns, fingindo não perceber. Naquele fim de semana, fui a 3 lojas procurando o vestido perfeito. Algo elegante, mas sem chamar atenção. Algo naquele vestido dizia que eu pertencia àquele lugar. A vendedora até comentou sobre o meu sorriso, enquanto eu me olhava no espelho, cheia de esperança. Agora, eu me ajoelho e começo a juntar com cuidado os pedaços do cristal quebrado. Quando a tia Maxine tenta me ajudar, balanço a cabeça. Deixa comigo. Minhas mãos tremem, mas minha voz está firme. Eles sempre me trataram como se eu fosse invisível. Agora tornaram isso oficial. Pela primeira vez, não procuro desculpas para o que fizeram. Não tento justificar a crueldade deles. Sinto algo mudar dentro de mim, como se uma parte que estava presa há anos finalmente se soltasse. Fico de pé, mais ereta, e encaro o olhar triste da tia Maxine. Eu briguei com sua mãe por causa disso, ela diz, torcendo as mãos. Disse que era errado, cruel até, mas ela não me ouviu. Falou que você só iria trazer assuntos desconfortáveis, fazer perguntas embaraçosas. Quase riu. Assuntos desconfortáveis como os milhares de dólares que eu enviei em segredo para salvar a casa de campo da família da hipoteca, usando minha empresa. Perguntas embaraçosas como por que os fracassos do meu irmão são sempre perdoados, enquanto meus sucessos são ignorados. Passei anos tentando conquistar um lugar nessa família. Envolvo os pedaços quebrados no papel de presente, o mesmo que antes parecia bonito, agora só parece uma ironia. Achei que, se eu fizesse o bastante, ajudasse o bastante, eles iam finalmente me enxergar. A tia Maxine segura minha mão. Sua pele é fria e fina como papel. Algumas pessoas não conseguem ver o que está bem na frente delas, Elise. Não é que não queiram. Elas simplesmente não conseguem. Essa verdade me acerta em cheio. Nenhum sucesso seria suficiente. Nenhum sacrifício faria com que eles me vissem de verdade. Percebo que passei a vida tentando merecer algo que devia ter sido dado de graça, amor, aceitação. E, fazendo isso, deixei que eles definissem meu valor. Olho de novo para o álbum, cheio de rostos sorridentes comemorando sem mim. Minha ausência é tão total que nem precisaram me apagar. Eles já tinham feito a escolha deles muito antes desse casamento. Talvez esteja na hora de eu fazer a minha. E eu vou. Vou mostrar à minha família quem eu sou. Não serei mais invisível. No dia seguinte, o volante escorrega nas minhas mãos enquanto entro na garagem circular da casa dos meus pais. O sobrado estilo Tudor se impõe contra o céu da tarde, com cercas bem cuidadas e janelas brilhando, sem deixar transparecer nada da traição que aconteceu lá dentro.
Desligo o carro, mas fico sentada, olhando pela janela grande enquanto eles relaxam na sala, cercados de fotos de casamento. A risada da minha mãe flutua pela janela entreaberta, o mesmo som delicado e cristalino que passei décadas tentando conquistar. Meu pai está recostado na poltrona de couro, mais relaxado do que eu vi há anos. E Nolan, meu irmão queridinho, está junto à lareira segurando um grande retrato do casamento, a voz dele ecoando pelo gramado. A melhor decisão que tomamos foi garantir que ela não estivesse lá para estragar tudo, como sempre. Um nó se forma no meu estômago enquanto seguro o batente da porta, os nós dos dedos brancos contra a madeira polida. Eles continuam rindo, folheando o álbum, completamente alheios à minha presença. Demoram 3 minutos até que minha mãe finalmente me veja no corredor. O copo de champanhe some atrás de uma foto emoldurada, com a sutileza ensaiada de quem sabe disfarçar. Elise. Não é pergunta, não é cumprimento, apenas um reconhecimento de uma presença inesperada. O casamento foi no fim de semana passado. Minha voz soa mais firme do que me sinto. Vocês me mandaram a data errada, de propósito. Nolan nem olha para cima do álbum. Eu precisava de um dia perfeito sem você. A simplicidade da frase dele dói mais do que qualquer defesa raivosa poderia doer. Sem negação, sem fingimento. Você sempre atrapalhou nossa paz, Elise. Minha mãe ajeita o colar de pérolas, um hábito nervoso de infância. Não consegue entender que precisávamos de uma ocasião especial sem a sua intensidade? Meu pai permanece em silêncio na poltrona, olhos baixos, estudando as próprias mãos como se guardassem segredos que só ele podia decifrar. O silêncio dele diz tudo, uma aprovação velada embrulhada em covardia. Dou um passo à frente na sala, notando como eles ocupam os lugares confortáveis enquanto eu fico de pé. A dinâmica da nossa família nunca foi tão clara, parecia até cena de teatro. Investi milhares de dólares na reforma da casa de Campo Antiga, através da minha empresa. A frase paira no ar entre nós. Achou que eu não ia descobrir que você anda dizendo para todo mundo que ainda é totalmente sua? Minha mãe acena com a mão, como se fosse simples. Isso é o que filhos bem-sucedidos fazem, ajudam os pais. É sua obrigação. Brincando com suas planilhas de marketing enquanto o resto de nós tem carreiras de verdade, Nolan sorri, jogando o álbum na mesa de café com descaso. Seu pai construiu algo real. Eu crio projetos arquitetônicos. O que você faz além de ganhar dinheiro? As palavras deles cristalizam uma verdade que eu passei anos evitando. Para eles, não sou filha nem irmã, sou um recurso, um caixa eletrônico com emoções inconvenientes que eles preferem ignorar. Vejo meu reflexo no espelho ornamentado acima da lareira. A mulher que me encara parece menor, ombros levemente curvados, cabeça inclinada, numa postura constante de pedido de desculpas. Quanto tempo esse estranho vem vivendo na minha pele? Essa mulher treinada para se tornar menor em cada reunião de família, falar mais baixo em cada jantar de feriado. Deixe-me explicar algo que vocês parecem ter esquecido. Abro minha bolsa e tiro uma pasta fina que trouxe do meu escritório em casa durante a viagem até aqui. Tenho documentação de cada dólar gasto naquela casa, cada reparo feito, cada imposto pago. Os olhos da minha mãe se estreitam, o primeiro sinal de dúvida cruzando seu rosto. E o mais importante, meu nome está na escritura, não como coproprietária. Como única dona. Coloco o documento sobre a mesa de café. Você assinou sua metade para minha empresa 3 anos atrás, quando Nolan precisava de capital para seu restaurante que estava dando errado. Meu pai finalmente levanta o olhar, com uma mistura de confusão e entendimento começando a aparecer. Você pode contestar, se quiser, continuo, com a voz ficando mais firme a cada palavra. Mas a papelada está toda em ordem. A Gena cuidou de tudo. Gena? A voz da minha mãe sobe um tom. A minha Gena Morales? Nossa advogada da família? Minha advogada agora, corrijo. Há 5 anos. 15 minutos depois, caminho de volta para o carro. Minhas mãos tremem, mas meus passos estão firmes. Penso se devo cortar todos os laços financeiros de uma vez ou ir retirando o apoio aos poucos, para dar tempo deles se acostumarem. A ideia de uma justiça rápida me tenta, mas será que isso me tornaria tão fria quanto eles foram comigo? O que você faria se descobrisse que as pessoas que deveriam te amar só estavam te usando o tempo todo? Ligo o carro. O som suave do motor acalma o coração acelerado. Pela primeira vez desde que recebi aquele lindo convite mentiroso, sinto algo parecido com paz. Talvez o casamento mais importante não tenha sido do Nolan, mas o meu, entre a mulher que eu sou e a mulher que eu sempre tive potencial para ser.
No mesmo dia, meu celular vibra pela quinta vez em uma hora. Mais um primo com quem não falo desde o último dia de ação de graças, agora de repente preocupado com a minha saúde mental. Mamãe andou ocupada. Elise, querida, estamos preocupados com você, diz a voz do tio Robert pelo viva voz. Sua mãe comentou que você anda fazendo umas acusações absurdas. Pressiono os dedos nas têmporas. Ela mencionou que me mandaram um convite falso de casamento com a data errada? O silêncio do outro lado diz tudo. Deve ter havido algum mal-entendido, ele tenta. Nenhum mal-entendido, tio Robert. Eles não queriam que eu fosse, então garantiram que eu não pudesse ir. Depois que desligo, abro o notebook e vejo que Nolan postou as fotos do casamento. Na legenda, abaixo de uma imagem dos meus pais sorrindo ao lado do casal feliz, está escrito: rodeados por todos que realmente importam. E, pela primeira vez, a ausência que antes eu nunca notava nas fotos da família agora grita alto demais para ser ignorada. O golpe final chega pelo correio hoje. Uma carta formal no papel timbrado do negócio do meu pai, exigindo a devolução da casa de campo, como se eu tivesse roubado em vez de salvar. Noite após noite, fico acordada, com fotografias espalhadas pela cama. Os rostos sorridentes me encaram, zombando da minha ingenuidade. Será que imaginei aqueles momentos felizes? Criei memórias falsas de conexão, onde só havia tolerância? O peso da solidão aperta meu peito, ainda mais pesado agora que não há mais a pretensão de laços familiares. Em um momento de fraqueza, às 3 da manhã, pego o celular, o polegar pairando sobre o número da minha mãe. Talvez eu esteja exagerando. Talvez um pedido de desculpas restaurasse a paz. Mas a paz de quem? Certamente não a minha. Em vez disso, abro meu notebook e começo a documentar. Cada cheque escrito para cobrir os fracassos do negócio do Nolan. Cada transferência para pagar os impostos da casa de campo. Cada empréstimo que nunca foi devolvido. A planilha cresce, cada registro um tijolo no muro que finalmente estou construindo entre nós. Na terça tarde, uma batida na porta do meu escritório interrompe minha concentração. A tia Maxine está ali, segurando 2 sacolas do meu deli favorito. Achei que você poderia pular o almoço, diz, colocando um sanduíche na minha mesa. Ela repousa a mão no meu ombro, os anéis turquesa brilhando à luz. Estou orgulhosa de você por se impor. Já estava na hora de alguém nesta família ter coragem. O simples toque quase me desarma. A voz da minha assistente surge no interfone antes que eu consiga responder. Senhorita Artman, seus pais estão no hall. Eles não têm horário marcado. A tia Maxine aperta meu ombro. Quer que eu fique? Endireito a coluna. Não, tia. Preciso lidar com isso sozinha. Quando eles entram, minha mãe imediatamente derrama lágrimas, a maquiagem perfeita apesar delas. Como pôde abandonar sua família? Sempre estivemos lá por você. Meu pai fica rígido ao lado dela. A casa de campo está na nossa família há gerações. Você não tem direito algum. Eles permanecem de pé enquanto eu fico sentada atrás da minha mesa, sem mais pular de atenção quando eles entram na sala. Aquela casa de campo não está mais na nossa família há anos, digo, a voz mais firme do que eu esperava. Você vendeu sua metade para minha empresa quando precisavam de dinheiro para o negócio do Nolan que deu errado. As lágrimas da minha mãe evaporam. Nós não fizemos isso. Tiro um documento da gaveta da minha mesa. Sua assinatura está bem aqui, mãe. Abril de 2018, quando o restaurante do Nolan quebrou. Meu pai dá um passo à frente. Assumimos que, depois que as coisas melhorassem. Vocês assumiram que eu ia devolver sem mencionar a transferência legal? Ou que eu continuaria bancando a família enquanto era excluída dela? As palavras saem mais fáceis agora. Eu não sou o banco de vocês. Não sou a rede de segurança da família. Acabou. Pela primeira vez na vida, minha mãe me olha com algo diferente de desapontamento. Medo. Fui clara, digo. O interfone toca. Senhorita Artman, Gena Morales está aqui para sua reunião das 2. Perfeito. Gena entra, pasta na mão, presença autoritária que preenche a sala. Senhor e senhora Artman, acredito que nossa reunião foi concluída, ela diz, apontando para a porta com profissionalismo. Isso é assunto de família, de minha mãe Sibila. Por isso que a senhorita Morales, minha advogada, está cuidando, respondo. Toda a comunicação daqui para frente será pelo escritório dela.
O contraste é impressionante. Jenna, respeitosa, senhorita Artman, contra o olhar de desprezo da minha mãe. Enquanto Jenna os acompanha até a porta, meu pai olha para trás uma vez, confusão substituindo sua habitual certeza. Quando eles saem, Jenna volta com os documentos. Pronta para oficializar? A cada papel que assino, minha voz fica mais firme, minha assinatura mais confiante. O aviso legal dando a eles 30 dias para desocupar a casa de campo parece uma declaração de independência. A assinatura da sua mãe neste documento de venda é inquestionável, Jenna diz, guardando a papelada na pasta. Eles não têm nenhum argumento legal. Enquanto assino o documento final, meu celular acende com o nome do Nolan, a primeira vez que ele liga em anos. Fico olhando tocar, sem mais pular com o chamado dele. Algumas ligações não merecem ser atendidas. No dia seguinte, os documentos estão espalhados sobre a mesa de mogno polido de Thomas Bedford, como planos de batalha. Assino cada um com cuidado, minha assinatura ficando mais confiante a cada página. Contas conjuntas fechadas. Empréstimos coassinados transferidos. Portfólios de investimentos separados. Thomas confere cada item, a voz firme, de quem já viu fortunas familiares desmoronarem. Perfeito também em relação ao timing. Pelo cronograma deles, seus pais devem estar agora na metade do almoço no clube de campo. Olho no relógio, 12h37. Minha mãe estará pedindo o segundo gin tônica, meu pai assentindo educadamente para algum executivo aposentado que o encurralou. A previsibilidade da rotina deles virou minha vantagem estratégica. E a liminar? Pergunto, deslizando o último formulário pela mesa. Thomas ajusta os óculos de aro fino. A juíza Riemann vai analisar esta tarde. A documentação está completa. Assédio no ambiente de trabalho tem precedente claro. Penso nas visitas não anunciadas dos meus pais, nas cenas no hall, nos cochichos entre colegas. Meus dedos se fecham em punho debaixo da mesa. Já vi famílias destruírem pessoas, Elise. Thomas fecha sua pasta de couro com um estalo decisivo. Você está fazendo a escolha certa. A certeza na voz dele acalma algo dentro de mim que tremia há dias. Quando meu celular vibra, espero ver o nome da tia Maxine. Em vez disso, aparece o número da segurança do prédio. Senhorita Artman? Tem uma situação no hall. Seu irmão está exigindo falar com você. Thomas percebe minha expressão e aponta para o botão do Viva Voz. Eu aperto. Ele está causando algum distúrbio? Pergunto, surpreendentemente calma. Sim, senhora. O protocolo de segurança exige documentação do incidente. Ele é bastante insistente quando o assunto é dinheiro. Thomas rabisca uma anotação e desliza para mim. Isso fortalece o caso da liminar. Não vou descer, digo ao segurança. Por favor, sigam os protocolos padrão para visitantes não autorizados. 15 minutos depois, meu celular toca de novo. Um número desconhecido. Elise? É Kendra, esposa do Nolan. A voz dela treme. Estou do lado de fora do seu prédio. Fecho os olhos, me preparando para outro ataque. Eu vi tudo, ela continua. A forma como ele se comportou no seu hall. Eu não fazia ideia de que ele poderia ser assim. Pela janela, a vejo perto da fonte, o celular na orelha, os ombros encolhidos contra a brisa da primavera. Ele me disse que você se recusou a ajudar com o casamento, que estava com inveja da nossa felicidade. A voz dela falha. Mas isso não era verdade, né? Você nem sabia quando ia acontecer. O silêncio paira entre nós. Desculpe, ela sussurra. Eu devia ter me perguntado por que você não estava lá. Observo enquanto ela afasta o cabelo do rosto, o diamante do anel brilhando ao sol. 3 semanas de casada e já descobrindo a pessoa por trás da fachada. Thomas sai discretamente, me dando privacidade. Quando a porta se fecha, finalmente falo. Por que está me contando isso? Porque reconheci a expressão dele hoje, ela responde. É a mesma que meu pai tinha quando ameaçava minha mãe. Não vou esperar 30 anos para admitir o que estou vendo. Quando Kendra entrou em contato, me perguntei se deveria manter o muro que construí ou permitir que essa pequena ponte existisse. Será que alguém tão próximo da minha dor poderia se tornar aliado, ou seria mais uma armadilha que eu ainda não via? Mais tarde, naquele mesmo dia, a tia Maxine chega ao meu escritório, carregando uma pasta de couro gasta que nunca tinha visto. Tenho guardado isso por anos, ela diz, abrindo pastas com impressões de e-mails, mensagens de texto e registros financeiros de uma década.
Sua mãe nunca acreditou em apagar nada. Achei que ela pudesse precisar de influência algum dia. Folheio páginas de correspondência que mostram um padrão sistemático de exploração emocional e financeira. Preciso de dinheiro para o negócio do Nolan. A Elise não vai se importar de coassinar. Diga a Elise que os reparos da casa de campo são mínimos. Não precisa mencionar os problemas na fundação. Ela vem para o dia de ação de graças. Esconda o barco novo até ela ir embora. Cada mensagem bate como um soco físico. Jenna, minha advogada, chega quando estou no meio da segunda pasta do dia. Ela examina vários documentos-chave, o olhar endurecendo. Isso fortalece muito nossa posição sobre a propriedade da casa de campo, diz, selecionando e-mails importantes para seus arquivos. A juíza vai ver um padrão claro aqui. Thomas volta com a confirmação de que medidas de segurança adicionais foram implementadas nas minhas contas. Eles não vão conseguir acessar nada, mesmo com as informações que têm sobre você. Na manhã seguinte, Jenna liga com notícias que me fazem sentar abruptamente na cozinha. A juíza concedeu a liminar. As palavras exatas foram: padrão claro de assédio emocional e financeiro. Eles não podem chegar a menos de 150 metros do seu trabalho ou da sua casa. Naquela tarde, a tia Maxine liga. Sua prima Rebecca cancelou o jogo de bridge com sua mãe. Disse que não conseguiu encará-la depois do que ela fez com você. Uma a uma, as peças começam a cair. O tio Steven os remove da rotação das festas. A amiga mais velha da avó recusa o convite para o jantar. O consumo de álcool do Nolan aumenta à medida que circulam rumores sobre a Kendra voltar para a casa dos pais. A estabilidade financeira dele vai junto com ela. Quando o aviso formal de despejo da casa de campo chega à casa dos meus pais, a realidade finalmente se impõe. As consequências que eles nunca imaginaram possíveis chegaram. Passo o dedo sobre o papel timbrado em relevo da minha holding. A mesma empresa que comprou a casa de campo 3 anos atrás, quando eles não podiam mais pagar os impostos. A casa que eles ainda acreditam ser deles. A verdade tem uma maneira de se revelar, um documento de cada vez. Uma semana depois, numa quarta-feira, o brilho familiar da luz da manhã refletindo no granito polido do hall do meu prédio de escritórios parece diferente hoje. Passei por essas portas centenas de vezes, mas nunca assim, com os seguranças Stan e Miguel trocando olhares cúmplices enquanto meus pais entram atrás do pastor Williams. A expressão deles é um estudo cuidadoso de contrição. O casaco de camelo da minha mãe está ligeiramente torto nos ombros, e seus cabelos normalmente perfeitos têm fios fora do lugar. Meu pai se mantém com uma postura incomum de respeito, ombros curvados para frente, algo que nunca tinha visto antes. O pastor da família caminha entre eles, Bíblia abraçada ao peito como um escudo. Elise, pastor Williams estende a mão, a voz carregando aquele tom de autoridade suave que usa em visitas hospitalares ou em funerais. Seus pais acharam que poderia ajudar ter alguém neutro presente para essa conversa. Não pego a mão dele. Não há nada de neutro em alguém que está na nossa mesa de Natal há 20 anos, pastor. Minha mãe dá um passo à frente, a voz tremendo. Temos orado sobre essa situação, Elise, sobre seu comportamento recentemente. Meu comportamento? As palavras escapam como uma risada baixa, que até me surpreende. A casa de campo está na nossa família há gerações. Meu pai finalmente fala, o tom normalmente autoritário substituído por algo parecido com humildade. Seu avô a construiu com as próprias mãos. O pastor Williams pousa uma mão suave no meu braço. O perdão é divino, Elise. Eles ainda são seus pais. Existem laços que vão além das desavenças. Desavenças? Repito, sentindo o calor subir ao meu pescoço. É assim que chamamos crueldade deliberada agora? Pense no que as pessoas da igreja vão dizer, minha mãe sussurra, olhando ao redor do hall como se os membros da congregação pudessem aparecer entre os vasos de samambaias. Famílias não devem expor suas dificuldades em público. A filha dos Thornton passou por algo parecido com os pais dela, todo mundo está comentando. Endireito a coluna, sentindo uma leveza estranha se espalhar pelo peito. Fui promovida a diretora de estratégia criativa, pastor. Eles mencionaram isso quando pediram que você viesse? Ou que minha equipe acabou de fechar a conta da Richardson? O pastor pisca, claramente fora do script. Que notícia maravilhosa, Elise. Parabéns. Tiro 2 cartas da minha pasta de couro e coloco lado a lado sobre a mesa da recepção. Este é o convite para o casamento do Nolan que eu recebi. E este é o verdadeiro, que a tia Maxine me mostrou depois.
O pastor Williams olha para eles, confusão marcando sua testa ao notar as datas diferentes. Eles me mandaram a data errada de propósito, para que eu não fosse ao casamento do meu próprio irmão. Minha voz permanece firme, uma revelação por si só. Isso não foi um engano ou um descuido. Foi exclusão deliberada. Às vezes as famílias fazem escolhas difíceis para manter a paz, começa o pastor Williams, mas eu o interrompo. Passei a vida perdoando, pastor. Virei a outra face tantas vezes que parecia que estava andando em círculos. Agora estou usando o perdão para viver. Encaro-o diretamente. Eles falaram sobre a casa de campo? Como eu venho pagando os custos há 8 anos enquanto eles fingiam que ainda era deles? Ou como sempre precisaram de ajuda financeira toda vez que o Nolan começa um novo negócio? Ou talvez mencionaram que me esqueceram do jantar de ação de graças 3 anos seguidos, mas lembraram de ligar quando precisaram trocar o telhado? A expressão do pastor muda, a certeza nos olhos dele vacilando enquanto olha para meus pais. Elise, depois de tudo que sacrificamos por você. Minha mãe intervém, lágrimas surgindo nos cantos dos olhos. Viro-me totalmente para ela, ficando mais alta do que nunca na presença deles. Cite um sacrifício que vocês fizeram por mim que não tenha sido, na verdade, pelo Nolan. O silêncio se estende entre nós, tornando-se a resposta deles. Peguei um envelope pardo na mesa da recepção e entreguei ao meu pai. Estas são todas as fotos de família que guardei. As que vocês cortaram pela metade ou em que eu estou um pouco afastada. Guardei pensando que um dia me sentiria pertencendo àquelas fotos. Meu pai pega o envelope automaticamente, os dedos levemente trêmulos. Estou me libertando da obrigação de ser sua filha, digo, as palavras trazendo um inesperado sopro de ar aos meus pulmões. Vocês estão livres de fingir que eu importo para vocês. Você não pode simplesmente deixar de ser família, minha mãe diz, a voz se elevando. Afinal, sacrificamos tanto por você. Já disse isso, respondo, mantendo o olhar fixo nela, esperando que me dê um exemplo real. Stan avança do posto de segurança, lembrando silenciosamente que essa conversa tem plateia. Tudo bem aqui, senhorita Artman? Sim, Stan, meus visitantes estavam indo embora. Isso não acabou, Elise, meu pai diz, segurando o envelope das fotos. Na verdade, acabou, digo, me virando para os elevadores. Stan vai acompanhá-los para fora. Não olho para trás enquanto as portas do elevador se fecham, abafando o som das protestas da minha mãe. A sensação de leveza continua se espalhando pelo meu peito, substituindo o peso familiar que carreguei por décadas. 2 semanas depois, a tia Maxine me conta, Nolan perdeu o emprego, e o casamento já mostra rachaduras por causa da pressão financeira. Sinto apenas uma distância de piedade, como observar estranhos através de uma janela molhada pela chuva. A primeira carta chega ao meu escritório na terça-feira seguinte. O envelope traz a letra distinta do meu pai, maiúsculas precisas com bordas elaboradas. Coloco sobre a mesa ao lado do meu café, estudando-o enquanto o vapor sobe entre nós. O dedo traça a borda do selo, sem quebrá-lo ainda. Dentro pode haver mais manipulação, mais culpa, mais exigências disfarçadas de obrigação familiar, ou talvez algo completamente diferente. Ainda não decidi se vou abrir, e percebo que essa escolha é a coisa mais valiosa que ganhei. 1 ano depois, o sol da manhã entra pelas janelas do chão ao teto do meu escritório na casa à beira do lago, formando padrões dourados no piso de madeira. Minhas fotografias cobrem as paredes, paisagens que capturei em viagens de fim de semana, quando parei de esperar por convites que nunca chegavam. Nenhum retrato de família aqui, apenas momentos que pertencem só a mim. O telefone toca, e pela primeira vez em anos, meus ombros não se encolhem ao ouvir o som. Elise Artman, atendo, segurando o celular entre o ombro e a orelha enquanto organizo anotações de apresentação. É um cliente em potencial interessado na minha abordagem de marketing personalizada. Enquanto explico minha filosofia sobre contar histórias autênticas de marca, noto o calendário de parede atrás da minha mesa. Onde antes obrigações familiares dominavam aniversários que eu comemorava sozinha e feriados em que eu chegava com presentes e saía com feridas, agora marcos pessoais se espalham pelos meses, meia maratona em agosto, workshop de fotografia em setembro, uma semana em Montana só porque sempre quis ver o Big Sky Country. Quando a ligação termina, reclino a cadeira e respiro fundo. A casa de campo que antes simbolizava o domínio da minha família sobre mim se tornou meu santuário. O correio chega com o barulho habitual pelo buraco de latão. Entre as cartas de trabalho, vejo um envelope grosso creme, meu nome escrito em caligrafia elegante. Meu coração hesita por um instante antes de se acalmar. Outro convite de casamento, desta vez da minha prima Raquel.
Passo o dedo pela borda em relevo, lembrando como um envelope parecido já trouxe decepção amarga. A data está correta. O cartão de confirmação inclui uma nota escrita à mão. Não seria a mesma coisa sem você, Elise. Por favor, venha. Por um momento, penso no que se esperaria, no que a velha Elise faria. Deixar tudo de lado, encontrar o presente perfeito, preparar respostas para perguntas invasivas sobre estar solteira e sem filhos. Em vez disso, olho meu calendário. O casamento cai durante meu retiro de fotografia em Maine. Escolho um cartão de resposta da gaveta da minha mesa e escrevo uma nota sincera, explicando minha ausência e desejando felicidade aos noivos. Vou enviar um presente cuidadosamente escolhido, não para ganhar aprovação, mas porque dar-me dá prazer quando é feito de livre vontade. Naquela noite, a tia Maxine chega primeiro para o jantar, trazendo seu famoso crumble de maçã. Thomas aparece com uma garrafa de vinho que estava guardando para uma ocasião especial. Jenna chega por último, pedindo desculpas pelo tribunal ter atrasado, e sua risada enche minha cozinha. 1 ano, diz Thomas, erguendo a taça assim que nos sentamos à minha mesa de jantar. 1 ano de limites que fariam qualquer fortaleza ter inveja. A família e a amizade, acrescenta a tia Maxine, os olhos brilhando nos cantos e força em começar de novo. Brindamos, e a risada surge de algum lugar profundo dentro de mim, enferrujada, mas genuína. Mais tarde, depois que eles vão embora, sento à minha mesa e abro a última carta do meu pai. Ao contrário das correspondências antigas, cheias de culpa e exigências, esta reconhece o dano sem buscar absolvição. Eu falhei com você, escreve ele, simplesmente. Você merecia melhor. Coloquei a carta numa caixa de madeira junto com as outras, sem exibir com orgulho, nem destruir com raiva, apenas reconhecendo como parte de uma história que não preciso mais reescrever. Ao meu lado, está um folheto de um programa de mentoria que ajuda jovens mulheres a enfrentar os desafios do início da carreira. Meu roteiro de viagem para Portugal, uma jornada solo que sonhei desde a faculdade, repousa embaixo dele. Ambos representam futuros construídos sob meus próprios termos. Ao fechar a caixa de cartas, me pergunto se cura significa reconciliação ou apenas paz com o passado. A família é definida pelo sangue ou por aqueles que tratam seu coração com cuidado? Algumas pontes queimam por uma razão, enquanto outras podem ser reconstruídas mais fortes do que antes. O que você escolheria? O conforto do que é familiar ou a promessa do que poderia ser?